Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e estamos hoje iniciando mais uma semana de trabalho. Tivemos agora esse período de recesso e hoje estamos iniciando a nossa 19ª semana, ou a nossa semana de número 19. E hoje é a nossa aula de número 1. Primeiramente, quero desejar a todos vocês que sejam muito bem-vindos, que seja um semestre de muita alegria, que seja um semestre de muito aprendizado e agora é hora de retomar os nossos estudos. Então, vamos fazer isso com muita dedicação e também com muita alegria. Hoje é segunda-feira, dia 26 de julho, certo? Então, estamos retornando às nossas aulas. Neste semestre, nós teremos uma novidade. Qual será esta novidade para o segundo semestre? Quem aí consegue dizer, hein? Neste semestre, nós vamos participar bem lá no final, normalmente é no finalzinho do ano, de uma avaliação chamada SAEB. Alguém já ouviu falar? Com certeza, quando você estava lá no segundo ano, você fez uma provinha chamada Prova ANA, né? Avaliação Nacional da Alfabetização. Quando vocês chegam ao quinto ano, vocês participarão de uma prova chamada Prova Brasil. Mas essa prova, ela faz parte do SAEB, certo? E o que é o SAEB? É uma forma que é utilizada para fazer um diagnóstico das necessidades dos alunos, das dificuldades dos alunos e de cada escola, certo? E nessa avaliação que nós vamos fazer, não haverá nada de novo. Tudo que vai aparecer lá, nós já aprendemos, certo? A única diferença é que lá vai aparecer por descritores. Por isso, a partir de agora, em todas as nossas aulas, eu sempre vou dizer quais são os descritores que contemplam aquela atividade. Tudo bem? E o que são descritores, né? Descritores são competências, habilidades que espera-se que o aluno, no quinto ano, já tenha desenvolvido. Como assim, professora? Lá na sua escola, eu tenho certeza que o seu professor, a sua professora, vai explicar direitinho isso para vocês, mas é apenas para vocês conhecerem. Aqui eu tenho a listinha, ó, dos descritores de língua portuguesa, que são 15. O que são descritores? Olha só, essa listinha. Então, quando eu tenho aqui, ó, a letra D, acompanhada do número 1, significa que essa atividade ela tem como objetivo observar, né, se o aluno desenvolveu o descritor de número 1, que é a habilidade de fazer o quê? De localizar informações explícitas em um texto. Ou seja, o aluno sabe encontrar uma informação que está ali, ó, na cara do texto. É isso que propõe cada atividade. Em matemática, olha só, nós temos essa outra listinha aqui que ela contém 28 descritores, certo, pessoal? Então, aqui vocês sempre vão observar, olha só, que abaixo da atividade do dia, nós temos o quê? Os descritores que serão contemplados nesta aula. Tudo bem? Mas tudo isso, pessoal, vocês já vêm aprendendo desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora no quinto ano. A diferença é que agora vocês sabem que existem esses descritores, certo? Então, vamos aos nossos registros. Se você está com o seu caderno aí de língua portuguesa, você vai anotar o nome da nossa cidade, Araçatuba, data de hoje, 26 de julho de 2021. E o dia da semana, hoje é segunda-feira. Nós vamos trabalhar em língua portuguesa com o nosso livro, a atividade do dia está no livro Aprender Sempre, nas páginas 35 a 38. 35, 36, 37 e 38.
Quais descritores serão contemplados nesta aula? O descritor 1, o D3, D4, D6 e D11. Tudo bem? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os descritores, podem perguntar aos professores, que eles vão explicar para vocês direitinho. Aí no seu livro Aprender Sempre, vamos abrir lá na página 35. Esta é a página 35 e estaremos iniciando a sequência didática 3. Ler, escutar e escrever poemas concretos. E hoje teremos as aulas 1 e 2, relendo alguns textos poéticos e conhecendo um poema concreto. Esta é a aula de hoje. Para iniciar nossa aula, temos aqui, ó, lá no enunciado, no início da página 35, né, que nós estaremos relembrando na aula de hoje a estrutura do gênero textual poema. Então, nós vamos relembrar como são escritos os poemas e vamos conhecer também alguns poemas chamados poemas concretos, que eu tenho certeza que vocês já viram, apenas não se lembram, certo? Durante toda, né, a vida de vocês, desde pequenininhos, vocês sempre tiveram contato com poesia. Mas como assim, professora? Nas cantigas de rodas, nas brincadeiras com as palavras, nas parlendas, trava-línguas, adivinhas, todos esses gêneros, né? Todos eles envolvem o quê? Rimas, combinações entre as palavras, entre os sons das palavras. Por isso, envolvem a poesia. Aprendemos a cantar, a repetir, a recitar e também a compartilhar brincadeiras com outras pessoas. Então, hoje nós vamos relembrar algumas dessas brincadeiras e algumas dessas cantigas. Vamos lá? Então, aí no seu livro, ó, vocês têm esses dois, né? Essas duas quadrinhas. A primeira, eu sou pequenina, do tamanho de um botão. Carrego o papai no bolso e a mamãe no coração. Trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do Rodovalho. O rato a roer roía e a Rosa Rita Ramalho do rato a roer se ria. Olha que engraçado. Esse tipo de trava-língua, né? Ele tem a combinação das palavras e o objetivo é realmente travar a nossa língua, ou seja, trazer dificuldade na hora de falar as palavras. Vamos relembrar outra, ó, uma cantiga popular chamada Peixe Vivo. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? E cantando, como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Eu aprendi assim, mas pode ser que você aprendeu um ritmo diferente. Vamos ver mais uma aqui, pessoal. Essa é uma cantiga que nós vimos e essa é uma parlenda. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, dá no jarro, o jarro é fino, dá no sino, o sino é de ouro, dá no touro. Touro é valente, dá na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. E aí, pessoal, será que essa parlenda está igualzinha que você aprendeu? Tem algumas palavras diferentes, eu também percebi. Então, você pode compartilhar com seus colegas outras formas diferentes de contar essa mesma parlenda. Então, vocês relembraram ouvindo, né? Ouvindo essas canções, essas trava-língua, ou essas parlendas, um pouquinho mais, né? De quando vocês eram bem menores. Com certeza, vocês conhecem muitas outras cantigas, parlendas, trava-línguas e quadrinhos. Aqui na atividade, pede para que vocês compartilhem
com os colegas suas memórias sobre esses textos. Mas, infelizmente, devido ao período de pandemia que estamos vivendo, essa atividade não poderá ser realizada. Lembrando que o nosso livro, ele quando foi produzido, ele foi feito para ser realizado, desenvolvido em sala de aula, certo? Por isso, nesse momento de afastamento social, nem todas as atividades nós conseguiremos realizar. Tudo bem? Questão 2. Durante a nossa história, também ouvimos muitos poemas, não é mesmo? Você se lembra de algum poema que tenha achado bonito, engraçado ou interessante? Sabe recitar de memória? Então, se você se lembra, você pode contar, falar para alguém aí na sua casa, alguém que está pertinho de você, esse poema que você aprendeu. Eu, quando eu tinha 8 anos, eu aprendi um poema que eu gosto muito, né? Chamado Meus 8 Anos, mas eu não vou recitá-lo aqui, que ele é um texto bem longo, tudo bem? Mas vocês podem conhecê-lo, é só pesquisar um pouquinho. Nessa atividade, convidamos você para mergulhar no universo da poesia, aprendendo a conhecer o texto poético de uma maneira como nunca viu antes. Aí no seu livro, né, nós temos essas questões na página 36 que vocês vão responder antes da leitura do texto. Tudo bem? Então, começaremos com um poema chamado Namorados. Então, antes de lermos esse texto, nós vamos responder essas 4 questões. Letra A. Em sua opinião, qual será o assunto do poema? Qual será o assunto do poema? Ó, o poema se chama, o texto, né? O nome do texto é Namorados. Qual será o assunto desse poema? Letra B. Você acha que todo poema fala de amor? Será que todos os poemas que foram escritos, todos eles falam sobre o amor? Você vai escrever o que você acha. Lembrando que aí no seu livro, se o espaço não for suficiente, você pode responder lá no seu caderno de língua portuguesa. Letra C. Você gosta de ler poemas? Aí é resposta pessoal, né? Por que você gosta? Se você gosta, você vai dizer o porquê você gosta, mas se você não gosta, também deverá escrever por que você não gosta. E na letra D, você já leu algum livro com poemas? Qual? Então você vai colocar, se você já leu, você deve escrever o nome desse livro com poemas que você leu. Tudo bem? Então, pode pausar o vídeo agora e responder as questões. Se você já respondeu as questões, então você vai ler juntamente comigo este poema, que começa na página 36 e termina na página 37. Mas, se você ainda não respondeu essas perguntinhas aqui, então volta um pouquinho o vídeo, pausa aí e responda as questões, certo? O nome do texto é Namorados e quem escreveu foi Manuel Bandeira. Vamos lá? O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamações e o rapaz concluiu: Antônia, você é engraçada, você parece louca. E aí aqui nós temos a fonte onde nós podemos encontrar esse texto. E aí, pessoal? Vocês acharam que esse texto realmente falava sobre amor? Falava sobre namorados, que o título é Namorados. Aqui no texto está dizendo que os dois são namorados? Não está dizendo. Fala sobre um rapaz que não se fala o nome dele, mas também fala sobre uma moça que é a Antônia.
Será que esse rapaz, quando ele chegou pertinho da Antônia e disse essas palavras, será que a vontade dele ia deixar a Antônia chateada? Acho que não, né? Porque a gente vê, olha só, aqui nesse verso nós vemos o rapaz prosseguiu com muita doçura, ou seja, as palavras que ele usou foi para tentar fazer a Antônia perceber, né, que mesmo sendo diferente, ele estava o quê? Despertando nos olhos dele uma doçura, né? Algo que ele estava feliz em ver, em contemplar. Ou seja, Antônia era uma moça diferente das outras. Vamos continuar? Aí no seu livro, tem este quadro que nós vamos completar sobre o que nós sabemos sobre os poemas. Olhando para esse poema aqui, ó, ele é um poema. Ele se parece com os poemas que nós conhecemos, né? O que é necessário ter em um texto para que ele seja um poema? Eu coloquei algumas coisas aqui. Os poemas são textos poéticos que trazem um olhar especial sobre a realidade. Então, principalmente nesse texto aqui, né? O rapaz, ele queria mostrar para Antônia que ela era diferente e tinha algo de especial. Então, sempre em um texto poético, nós vamos observar o que? O olhar de quem escreveu o texto, certo? Outra coisa que nós podemos observar é que os poemas possuem versos e rimas. Versos são cada uma das linhas do poema, e rimas é aquela sonoridade, ou seja, a combinação entre os sons das palavras. Tudo bem? Outra coisa que nós observamos é que alguns são organizados em várias estrofes, que são os grupos de versos. No caso deste poema que nós lemos aqui, ele está organizado em uma única estrofe, certo? Mais um. Os poemas expressam um ponto de vista, um sentimento, uma ideia ou emoção. No caso do poema que nós acabamos de ler, né? O rapaz ele estava o quê? Admirado. Essa era a emoção que estava transmitindo através do poema, certo? Vou voltar um pouquinho. Então, vocês podem pausar um pouquinho aí o seu vídeo, fazer o registro. Eu acredito que o espaço do seu livro não será suficiente. Então, você pode registrar no seu caderno de língua portuguesa, certo? Então, pode pausar o vídeo um minutinho. Aqui na segunda parte, aqui da página 37, na atividade 3, nós vemos um outro poema. Então, vamos lá. Agora, vocês lerão o poema Rio, do escritor Rodrigo Friese Gonzato, publicado no livro Abri o livro na presença de todos. Eu não sei pronunciar essas palavras, certo, pessoal? Que aqui, ó, está escrito, ó, em uma outra língua. Tudo bem? Aqui embaixo, ó, nós temos, né, a fonte da onde foi retirado esse texto. Então, aqui no poema, nós temos a palavra rio. Você chorando e água faltando no mundo. Vamos ler novamente? Rio, você chorando e água faltando no mundo. Então, quem está chorando aqui, pessoal? O rio. Por que será que este rio está chorando? Nós vemos tantas coisas que acontecem que acabam degradando os nossos rios, poluindo os nossos rios, e isso acaba gerando o quê? Uma escassez de água. Olha só, um poema que foi escrito para despertar a atenção das pessoas sobre a falta de água, certo? Então vamos agora para as questões. A questão A está bem aí no finalzinho da página 37 e a questão B e C estão lá na página 38. Tudo bem? Aqui pede para que vocês conversem com os colegas e respondam juntos. Mais uma vez, vamos relembrar que é uma atividade individual, porque estamos em um contexto de pandemia, certo? Então vamos na questão A.
que vocês perceberam nesse texto, ó, comparado lá com o primeiro que nós lemos? O que a gente percebe aqui de diferente nesse texto aqui? Ele está escrito em versos, ele tem rimas, ele está escrito em estrofe, ele tem tudo isso, pessoal? Não, nada disso, né? O poema não está organizado em versos regulares, certo? Então, ele não tem a estrutura de um poema como nós conhecemos. Por isso, é um poema, né, concreto. Letra B. O que acharam desse poema? Então, aqui você vai responder a sua opinião. O que você achou? Você gostou? Você achou interessante? O que você achou sobre ele? Na letra C, qual a diferença, a semelhança e a diferença entre esse poema e o que leram anteriormente? Então, aqui está perguntando sobre o primeiro poema, né, que nós lemos, que é do Manuel Bandeira, chamado Namorados, e este segundo poema, que é do Rodrigo Friese, chamado Rio. O que a gente observa de diferente e de semelhante entre os dois textos? Eu coloquei essa resposta aqui, pessoal. Vamos ver? A diferença está na diagramação do texto, ou seja, na forma como ele foi escrito. Os poemas tradicionais aparecem em versos, enquanto os poemas concretos, que são visuais, têm uma preocupação com a forma como serão apresentados, certo? Então, a diferença é esta: ele não está organizado em versos, né? E tem uma preocupação muito maior com a imagem, tudo bem? Porque essa é a imagem que o autor gostaria de transmitir para quem estivesse lendo o seu texto. Pode pausar o vídeo agora para você copiar aí, lembrando que aí no seu livro não haverá espaço suficiente. Então, vocês podem registrar lá no seu caderno, a atividade das páginas 37 e 38, e copiar a pergunta e também a resposta. Tudo bem? E isso, hoje essas são as atividades que nós temos. Lembrando que você deve sempre se inscrever lá no nosso canal, se você ainda não está inscrito. Então, faça isso, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, que sempre que postarmos uma nova aula, você será avisado. Tudo bem? E eu quero desejar a todos vocês uma excelente semana e um ótimo retorno. E acredite, você é capaz, certo? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.